TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, muito bom dia. Chegamos com o nosso Correio Serrano na TV, trazendo muita notícia fresquinha para você nesta quarta-feira. Seja muito bem-vindo e, claro, lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Flagrou alguma situação, está caminhando, está andando de carro, para o carro. Flagrou alguma situação, filma, faz foto e manda pra gente. Nossos canais estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com é nosso e-mail e também tem o nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167, é a forma mais rápida de entrar em contato conosco. Nos ajude a fazer os nossos telejornais. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu chuvoso. Ora chovia, ora parava, o tempo bem nublado, bem fechado, como você vê aí nas imagens, e é claro, aquele russo tradicional da cidade de Petrópolis. Mas amanheceu assim, ora chovia, ora parava, aí depois chovia menos. Neste momento chove fino na cidade de Petrópolis. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026. Movimento nos aeroportos cresce e Brasil bate recorde de passageiros em 2025. TSE, Tribunal Superior Eleitoral, propõe novas regras e recebe sugestões sobre eleições de 2026, eleições deste ano. Você vai ver também que estado monitora chuvas na região toda, no estado do Rio todo, e mantém força-tarefa de prontidão em todo o estado do Rio. Agora, no Correio Serrano na TV. E a gente começa vendo o que é destaque na edição de hoje do nosso jornal impresso, Correio da Manhã, Rio de Janeiro. Vamos lá ver o que é destaque primeiro. Na linha vermelha, Siciliano responde à paz e cria clima de embate do prefeito com a cúpula petista. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Negócios com cannabis atraem o PT para confusões. Está aqui. É a coincidência curiosa que as empresas ligadas ao comércio de cannabis estejam em escândalos tão próximos às negociatas do PT. Parece até sina. O careca do INSS, Camilo Antunes, tem uma empresa especializada e tentou vender canabidiol ao Ministério da Saúde na gestão do ministro Alexandre Padilha. Os negócios do careca ainda darão muito o que falar em ano eleitoral. Está na página 3, na coluna Magna Vita também. E ainda Lula na Sapucaí preocupa assessores. Vamos para a nossa página 22, ver o que é destaque por lá. Vamos para o Petropolitano, porque lá o destaque é professora em tratamento de câncer é homenageada. Suzy Cristine Vaiwand deu aula por 43 anos na rede municipal e a professora recebeu uma placa de agradecimento pela dedicação. Aqui nas Petropolitanas, risco de mais irregularidades e multas em Petrópolis. Pois é, segue em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei que propõe a vistoria periódica para veículos com mais de 5 anos de fabricação. O texto de autoria do deputado Fausto Pinato estabelece ainda a inclusão no Código de Trânsito Brasileiro a exigência da inspeção em situações como transferência de propriedade, recuperação de veículo roubado e suspeita de clonagem. Pela regra atual, a vistoria veicular é exigida apenas em eventos específicos, como a venda de um carro. A medida, caso aprovada,
e sancionada pelo presidente, pode acarretar em uma redução considerada de veículos aptos a circular em Petrópolis legalmente, tendo em vista que mais de 100 mil veículos circulam com licenciamento atrasado no município. E, na verdade, isso é um retrocesso, né? Porque, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, anualmente era feita a vistoria anual. Deixou-se de fazer porque entendeu-se que não tinha mais a necessidade de fazer a vistoria anual. E agora vem esse texto de lei para colocar em âmbito nacional. Na verdade, é um retrocesso, né? Vamos para a nossa página 23 ver o que é destaque por lá. Vereadora aciona Ministério Público do Trabalho por atrasos de salários no HCC em Petrópolis. Denúncia aponta falta de pagamento de salários, assim como do 13º. Então tem uma matéria bem completa aqui, porque a vereadora Júlia Casamasso acionou o Ministério Público do Trabalho do Rio para investigar atrasos reiterados no pagamento de salários e do 13º salário de trabalhadores do Hospital Clínico de Correias HCC em Petrópolis. Mas isso não é de hoje, tá, gente? Agora, a vereadora Júlia Casamasso fez essa denúncia, mas esses atrasos de salário, 13º no HCC, eles não são de hoje, não são de 2026, não são de 2025, não são de 2024, não são de 2023. Há muitos anos o HCC faz essa prática reiterada de atraso no pagamento de salários. A gente vê isso ao longo dos anos, né? E ainda nessa página, na nossa página 23, fala que Semadem mantém alerta de risco moderado para Petrópolis hoje. Nessa quarta-feira, pois é, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o Semadem, informou que o risco hidrológico e geológico segue elevado em Petrópolis nesta quarta-feira. Ou seja, há risco de deslizamentos de terra no dia de hoje em Petrópolis, né? Principalmente se continuar a chover. Por quê? O acumulado de chuva. Vai chovendo muito forte, vai encharcando o terreno, vai encharcando. E aí o risco de deslizamento de terra aumenta em algumas áreas que já são propensas a deslizamentos. Então, de acordo com o Semadem, é considerada moderada a probabilidade de ocorrência de eventos de movimentos de massa nas regiões geográficas intermediárias do Rio de Janeiro, Petrópolis e Campos dos Goytacazes. E por isso, eu vou ler um textinho aqui para vocês, porque o que aconteceu? Por isso, a Defesa Civil de Petrópolis abriu novamente 6 pontos de apoio em algumas áreas, tá? Então, o último boletim da Defesa Civil, ele foi enviado às 11h15 no dia de ontem, falava o seguinte: a Defesa Civil de Petrópolis registrou 20 ocorrências por conta da chuva desde terça-feira. Foram registrados, na verdade, desde segunda-feira à noite, né, que começou a chover. Foram registrados pequenos deslizamentos, quedas de árvores em alguns pontos na cidade, não houve registros graves. E aí, como eu dizia, como está lá na nossa reportagem do impresso, por conta do alerta de risco alto para deslizamentos emitido pelo Semadem e os altos acumulados de chuva nas últimas 24 horas, a Defesa Civil abriu 6 pontos de apoio nas regiões do Quitandinha, Vila Felipe, Doutor Tosetti e Alto Independência. E aí, aonde foram esses pontos de apoio abertos? Escola Municipal Alto Independência, Escola Municipal Stefan Zweig, Escola Municipal Rubens de Castro, Escola Paroquial Bom Jesus, Escola Municipal Papa João Paulo II e SEI Chiquinha Rola, que é lá na região do Quitandinha. E na madrugada, a Defesa Civil desmobilizou, fechou novamente esses pontos de apoio, tá, gente? Então,
A notícia mais fresquinha é que a Prefeitura de Petrópolis desmobilizou esses pontos de apoio. Então, a Defesa Civil desmobilizou a 1h da manhã de hoje, na madrugada de hoje, o ponto de apoio da região do Dr. Tosetti, a Escola Paroquial Bom Jesus, tá? E aí, depois, às 2h30 da madrugada desta quarta-feira, os outros 5 pontos de apoio das regiões do Quitandinha, Dr. Tosetti, Alto Independência e Vila Felipe, após análise do cenário meteorológico, também foram desmobilizados. Então, a notícia que a gente tem neste momento é que não há a necessidade de nenhum ponto de apoio aberto. Então, vamos falar sobre a chuva que vem desde aí a noite de segunda-feira, porque durante a noite de segunda, madrugada e manhã de terça-feira, essas fortes tempestades foram registradas em Petrópolis. Em um boletim divulgado na manhã de ontem, a Defesa Civil tinha divulgado aí registrado 6 ocorrências no município, entre deslizamentos, quedas de árvores, nenhum registro grave. No momento, a cidade ainda permanece em estágio operacional de atenção, mas como eu falei aqui com vocês há pouquinho, a Defesa Civil registrou, na verdade, no último boletim enviado por eles às 11h15, a Defesa Civil de Petrópolis registrou 20 ocorrências, nenhuma grave. Vamos ver aí o acumulado a nossa reportagem, o que a gente fez durante o dia de ontem. Vamos conferir. Na manhã desta terça-feira, a queda de uma árvore na rua Luiz Imbriose, no Caxambu, impactou a operação dos ônibus da linha 112 Valdemar Ferreira da Silva. Na região do Rocio, outra árvore caiu e impactou na operação do serviço por cerca de 3 quilômetros. Por conta disso, o coletivo está atendendo somente até o cruzamento da estrada com o Vale das Princesas. Além disso, um alagamento na rua Madre Francisco Pia, na altura do Campo do Serrano, fez com que o coletivo fosse desviado pelas ruas Mosela, Professor Monken e Major Sérgio, sentido bairro. Já no sentido centro, o ônibus está seguindo pelas ruas Major Sérgio, Mosela e Carlos Gomes. Na rua Bartolomeu Guzmão, uma árvore de grande porte caiu, com galhos atingindo as residências da região. Segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 6h30 da manhã, em menos de 24 horas, foram registrados 97 milímetros no pluviômetro situado no Independência e cerca de 100 milímetros no bairro Vila Felipe. Devido a essa previsão de chuva forte, na tarde de segunda-feira, como medida preventiva, a Defesa Civil abriu 15 pontos de apoio na cidade, que foram desmobilizados por volta de 7h30 da manhã desta terça-feira. Passamos de 100 milímetros, tanto no Vila Felipe, também no Independência. As fortes chuvas foram registradas em diversos pontos na cidade, como Centro, Alto da Serra, Retiro, Jardim Salvador e Alto da Serra. Para esta terça-feira, a previsão ainda é de chuva. Nós temos a previsão para hoje de chuva mais contínua, de intensidade moderada a ocasionalmente forte ao longo do dia de hoje. A Defesa Civil reforça a importância de que os moradores em áreas de risco mantenham uma atenção redobrada. De acordo com o cenário meteorológico, foi disponibilizado os 15 pontos de apoio. Importante que você cadastre seu telefone enviando um SMS para o 4099 com o CEP da sua residência e que você acompanhe os avisos da Defesa Civil através dos canais oficiais da Prefeitura ou na página da própria Defesa Civil. Então, vocês viram aí, os pontos de apoio são mobilizados, são abertos para atender a população dessas áreas de risco, devido a risco de deslizamento, devido também à chuva forte. Não havendo mais a necessidade, os pontos de apoio são fechados. E como vocês viram, ontem eles foram abertos e hoje, pela madrugada, eles foram desmobilizados. Com certeza porque não houve mais a necessidade, avaliando aí a meteorologia, né? E com o aumento dessas chuvas típicas de verão, a Defesa Civil de Petrópolis reforça uma série de ações preventivas e de monitoramento para reduzir riscos de alagamentos e deslizamentos na cidade. O trabalho envolve tecnologia, atuação em campo e orientação direta à população.
Durante o período de chuvas de verão, a Defesa Civil atua no monitoramento 24 horas das condições meteorológicas. Entre os mecanismos de acompanhamento estão os radares meteorológicos, os pluviômetros e fluviômetros, que medem o volume de chuva e o nível dos rios. Além disso, cancelas automáticas ajudam a prevenir acidentes, interrompendo o tráfego de veículos do Quitandinha até o centro histórico sempre que há necessidade. Tem o radar banda X que chegou para a cidade, né? Ele está em fase de teste, em fase de calibragem, que vai ser um legado que vai ser deixado também com o radar de Petrópolis auxiliando no monitoramento e, consequentemente, sendo utilizado para informar a sociedade sobre as condições hidrometeorológicas. Além da tecnologia, os trabalhos também acontecem diretamente nas comunidades. As equipes realizam vistorias frequentes em áreas de risco, acompanhando encostas, rios e pontos sujeitos a alagamentos. Quando necessário, a Defesa Civil emite alertas, aciona sirenes e orienta os moradores sobre a necessidade de deixar as casas em que estão de forma preventiva. Rotas de fuga previamente mapeadas também indicam caminhos seguros até pontos de apoio e abrigos. A sociedade é treinada, né, a partir desse mapeamento, junto com os agentes comunitários, né, os NUDECs, e tem placas dentro da comunidade, indicando por seta o trajeto que ela tem que percorrer até o ponto de apoio, que majoritariamente o ponto de apoio, na sua grande totalidade, são escolas da municipalidade. A população também tem papel fundamental nesse processo. A Defesa Civil orienta que moradores de áreas vulneráveis fiquem atentos aos avisos oficiais, respeitem os alertas sonoros e sigam as orientações das equipes. Em caso de emergência, o contato deve ser feito pelo telefone 199. A prevenção e a informação são as principais ferramentas para salvar vidas durante o período de chuvas intensas. Então, a gente entende que informar de forma antecipada a sociedade é ter a oportunidade de ter a informação e agir dentro dos protocolos e do direcionamento da municipalidade, seja na Defesa Civil, que é o órgão principal, ou pelos canais da Prefeitura. E o governo do estado do Rio segue de prontidão para monitorar de forma integrada as condições meteorológicas em todos os municípios fluminenses. A atuação envolve uma força-tarefa com diferentes órgãos para agilizar o atendimento às cidades atingidas pelas tempestades. Por meio do Comitê Permanente de Chuvas, o governo do estado atua com uma força-tarefa que reúne equipes da Defesa Civil Estadual, da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e de outros órgãos, acompanhando a situação meteorológica em todo o território fluminense, oferecendo apoio aos municípios mais afetados, principalmente nas regiões da Costa Verde, Sul e Baixada Fluminense. De acordo com a Defesa Civil, 265 sirenes foram acionadas em diferentes localidades do estado para aviso de chuva. Os acionamentos ocorreram em Barra Mansa, Barra do Piraí, Duque de Caxias, Magé, Petrópolis, Rio de Janeiro, Teresópolis e São João de Meriti. Além disso, houve 5 acionamentos pontuais de sirenes em áreas de maior risco nos municípios de Duque de Caxias, Mangaratiba e Angra dos Reis. A Secretaria de Estado das Cidades também integra a força-tarefa e mantém maquinário, além de equipes de fiscalização, engenharia e gestão de impacto social em prontidão para eventual acionamento por parte dos municípios em função das ocorrências climáticas. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro permanece em alerta, mobilizado para atender possíveis emergências com apoio de viaturas de salvamento e resgate, ambulâncias, embarcações, drones e aeronaves. Em situações de emergência, a população deve acionar os telefones 199 ou 193 ou procurar a Defesa Civil do município. O monitoramento das condições meteorológicas é feito 24 horas por dia pelo Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que acompanha os volumes de chuva e emite alertas sempre que necessário. É isso aí, gente. A gente faz agora... Não, a gente tem outras reportagens, porque, olha só, o Tribunal Superior Eleitoral publicou nessa semana 12 minutas com propostas de alterações nas regras para as eleições de 2026. As mudanças tratam de calendário eleitoral, manifestações na pré-campanha, pesquisas eleitorais, critérios para distribuição de recursos eleitorais e responsabilidade pela remoção de conteúdos digitais com ataques ao processo eleitoral, entre outros temas. Olha só. Desde o dia 19 de janeiro,
Qualquer cidadão ou entidade que queira opinar sobre as regras para as eleições 2026 pode usar um formulário eletrônico para enviar contribuições. As sugestões vão ser recebidas até o dia 30 de janeiro. Terminado o prazo, o TSE deverá selecionar as melhores propostas para serem apresentadas em uma série de audiências públicas marcadas entre os dias 3 e 5 de fevereiro. Entre as principais sugestões está o aumento da responsabilidade das plataformas de redes sociais por conteúdos que promovam ataques ao processo eleitoral. O ministro Nunes Marques, vice-presidente do TSE, propôs que as empresas provedoras sejam obrigadas a retirar do ar as publicações mesmo sem autorização judicial. Pela lei das eleições, o plenário do TSE tem até 5 de março do ano eleitoral para debater e aprovar todas as normas. Conforme determinado pela Constituição, o primeiro turno das eleições 2026 vai ocorrer no dia 3 de outubro, primeiro domingo do mês, e o segundo turno em 31 de outubro, último domingo. Neste ano, os eleitores devem votar para presidente, governador e senador, além de deputados federal, estadual e distrital. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que projeto do Hospital Estadual Getúlio Vargas devolve autoestima a mulheres em tratamento contra o câncer. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã.
Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o número de passageiros transportados pelos aeroportos brasileiros cresceu em 2025 e atingiu um patamar histórico. Dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil mostram que o país bateu recorde de movimentação, impulsionado pelo aumento da demanda nos voos domésticos e internacionais. Os aeroportos brasileiros transportaram quase 130 milhões de passageiros em 2025. Segundo dados divulgados na segunda-feira pela Agência Nacional de Aviação Civil, foram 129 milhões e 600 mil passageiros ao longo do ano. É a primeira vez que o setor ultrapassa a marca de 120 milhões de passageiros transportados em um único ano. O resultado representa um crescimento de 9,4% em relação a 2024. Do total registrado em 2025, 101 milhões e 200 mil passageiros utilizaram voos do mercado doméstico. Já no setor internacional, foram transportados 28 milhões e 800 mil passageiros, número que representa uma alta de 13,4% em comparação com 2024, que até então detinha o recorde de movimentação internacional, com 25 milhões de passageiros. De acordo com a ANAC, tanto a demanda quanto a oferta de voos apresentaram um crescimento no ano passado. A demanda total, somando os mercados doméstico e internacional, aumentou 11,3%, enquanto a oferta cresceu 10,2%. No mercado doméstico, a demanda teve alta de 10,6% e a oferta cresceu 8,5%. Já no mercado internacional, a demanda avançou 11,7% e a oferta aumentou 11,3%. Os dados de dezembro também confirmam a tendência de crescimento. No último mês de 2025, foram transportados mais de 9 milhões de passageiros no segmento doméstico, um aumento de 9,2% em relação a dezembro de 2024. No segmento internacional, a movimentação chegou a 2 milhões e 600 mil passageiros, alta de 10,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Ainda em dezembro, a demanda e a oferta domésticas cresceram 10,6% e 8,4%, respectivamente. Já no mercado internacional, a demanda aumentou 9,7% e a oferta 7,9%. E olha só, gente, um projeto desenvolvido no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na zona norte do Rio, tem ajudado mulheres em tratamento contra o câncer a recuperar a autoestima e a identidade. A iniciativa arrecada mechas de cabelo para confecção de perucas, que são doadas a pacientes oncológicas. O projeto foi de grande importância, nós já tivemos algumas colaboradoras que já participaram, né, do projeto Fios da Alegria, doando seus cabelos, e é uma importância para a mulher que não tem cabelo por causa do câncer, né, por causa da quimioterapia, da rádio, que faz os fios caírem.
porque a identidade da mulher, né, a vaidade da mulher é ter o cabelo. Perder os cabelos durante o tratamento contra o câncer é uma das fases mais difíceis para muitas mulheres. A mudança na aparência afeta diretamente a autoestima e a forma como elas se reconhecem. Pensando nisso, o Hospital Estadual Getúlio Vargas criou o projeto Fios da Alegria, que transforma doações de cabelo em perucas para pacientes em tratamento. Quando começam os fios a cair, foi o que aconteceu com a Evandra, e ela ficou muito angustiada e ela procurou a gente, porque ela não se via, ela não se reconhecia no espelho sem os cabelos dela, e ela tinha os cabelos compridos. A iniciativa é desenvolvida pelo Núcleo de Educação Permanente do hospital e foi idealizada pelo coordenador do setor, que também realiza os cortes dos cabelos doados. As mechas arrecadadas são enviadas para uma associação especializada na confecção das perucas. Vale destacar que desde a criação do projeto em 2022, já foram arrecadadas 118 mechas de cabelo. O colaborador que tiver interesse de doar, fazer essa doação dessas mechas, ele procura o Núcleo de Educação Permanente ou o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento e faz um agendamento, Agendamos toda sexta-feira o corte dessas mechas. Uma das beneficiadas pelo projeto trabalha no próprio hospital. Após enfrentar um câncer raro no seio e passar por quimioterapia, ela conta como a peruca foi fundamental para recuperar a autoestima durante o tratamento. Hoje eu tô curada, hoje eu não tenho nada. Entre todas, eu não vou precisar tomar remédio nenhum, medicamento nenhum, nem comprimido, nada. Nada. Até a imunidade, tudo minha está bem melhor, graças a Deus, eu não tenho mais nada. Além de receber a peruca do projeto, Evandra também ganhou outras 2 da irmã. A decisão foi doar para que outras mulheres pudessem viver a mesma transformação. Agora que meu cabelo cresceu, eu vou doar para esse projeto Fio da Alegria, para poder incentivar as outras mulheres, com essa peruquinha que eu usei. E com o meu cabelo crescendo, estou muito feliz, e para elas também, incentivar elas. As mechas arrecadadas no hospital são enviadas para a Associação Laços de Amor em Volta Redonda, que atua de forma voluntária há mais de 12 anos na confecção de perucas para pacientes oncológicas em vários estados do país. Atualmente, cerca de 20 costureiras voluntárias se revezam na produção das perucas, com uma média de 50 unidades confeccionadas por mês. Para cada peruca, são necessárias pelo menos 3 mechas de cabelo com, no mínimo, 15 centímetros, que passam por um processo de higienização e separação por cor e textura. Mais do que fios de cabelo, o projeto Fios da Alegria entrega acolhimento, força e a chance de recomeçar para mulheres que enfrentam uma das batalhas mais difíceis da vida. Olá, começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos dar destaque para futebol, tênis de mesa, tiro ao alvo e muito mais. O brasileiro Marcos Almeida conquistou a medalha de bronze na primeira etapa 1000 da Copa do Mundo de Tiro com Arco Indoor, realizada em Nîmes, na França. Marcos derrotou o francês Alexandre Desemery por 7-3 neste domingo. Ele acabou sendo eliminado no caminho do ouro na semifinal pelo espanhol Andrés Miguel Teminho, por 6-4. E ainda falando sobre esportes olímpicos, vamos agora para o ping-pong. O mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano fechou neste domingo a sua participação no WTT Star Contender de Doha, no Catar, conquistando a medalha de bronze. O atleta número 3 do ranking mundial foi derrotado na semifinal pelo chinês Wen Rubio, de apenas 19 anos. E vamos trocar agora de esporte e vamos falar sobre o Campeonato Carioca. Com 1 a menos e de virada, o Botafogo foi derrotado por 2-1 pelo Sampaio Corrêa neste domingo no Lourivaldão. Com o resultado, os alvinegros seguem com 3 pontos na vice-liderança do Grupo B. E também no domingo, a tarde foi de lamentação em São Januário. Na despedida da torcida com Pablo Verratti, o Vasco, já sem o argentino em campo, ficou apenas no empate em 0-0 com o Nova Iguaçu. Toledo, a gente tem que destacar aqui mais um jogo de um time carioca sendo disputado apenas com a base. Esse é o caso do Botafogo, que acabou sendo derrotado, mas que ainda consegue apresentar suas valências ali, consegue um jogador ou outro se destacar. E a gente pode dizer que, diferente do Flamengo, que a gente ainda vai comentar, é o time que, apesar de não estar conseguindo os melhores resultados sempre,
ainda tem ali um brilhozinho ou outro, que isso para isso que está servindo esse Campeonato Carioca. Exatamente. Um desses jogadores que tem brilhado é o Cauã Toledo, meu xará de sobrenome, fez o gol da partida, já estava se destacando um pouquinho ali na reta final do Brasileirão, estava entrando em vários jogos, foi chamado para a Copinha e agora está jogando o Campeonato Carioca também. E tem se destacado, principalmente fazendo seus golzinhos. Exatamente, a gente destaca inclusive que nessa maratona de jogos ele fez 4 partidas em 5 dias. Então realmente é um número muito considerável, um jogador que está jogando muito, seja tecnicamente, tendo boas partidas, boas apresentações, quanto em quantidade de jogos também, que está realmente sendo uma maratona. E se a gente está falando de brilho de a gente tem que falar de um time morno, que foi o time do Vasco, o time reserva do Vasco. Jogo digno de 0x0, né? Jogo digno de 0x0, jogo de dormir, jogo que é aquele negócio. Se você botou para assistir aquele Vasco Nova Iguaçu e estava meio cansado, você dormiu, porque assim, um jogo muito fraco tecnicamente, marcado por erros técnicos dos dois times e, claro, e destacando uma necessidade de reforços do time do Vasco. O Vasco fez uma boa estreia contra o Maricá, ganhou com 1 a menos, porém, jogando com um time totalmente titular, que foi o caso, o Vasco não tinha nenhuma peça principal, tirando o Léo Jardim, mas aí goleiro é outra história, o Vasco não conseguiu brilhar, não conseguiu ser superior, verdadeiramente superior em nenhum ponto da partida. O que mostra que o time precisa de reforços não apenas para ter um time bom, mas também para ter um elenco qualificado, para conseguir ter uma vida mais tranquila. Acho que o ponto alto desse dia do Vasco aí foi antes do jogo, né, com a despedida do Pablo Verrete, que já foi até anunciado pelo Cerro Porteño. Foi um bom reforço, já é um jogador muito experiente, 36 anos, que no final, ele foi o artilheiro do Brasil no ano e no final do ano ali pelo Vasco já tinha acabado virando reserva e conseguiu se manter na artilharia do Brasil. Exatamente, ele fez principalmente a primeira metade do ano passado, um primeiro semestre muito positivo pelo Vasco, muito artilheiro, só que aí com a chegada do Fernando Diniz e principalmente com o brilho do Ryan, ele acabou perdendo espaço no time, é um jogador que tem uma limitação técnica ali, não é aquele jogador que consegue fazer uma construção, uma triangulação, então ele acabou sendo um pouco escanteado no time do Vasco, mas ainda assim teve sua importância, fez gols importantes, inclusive fez o gol que a gente pode dizer, o gol da classificação, porque se não tem um gol dele, o Vasco teria sido eliminado contra o Fluminense. Então, foi um jogador muito importante, do início ao fim da passagem dele, chegou... Marcado. Exatamente. Foi uma passagem marcante. O Vasco tem uma certa carência de jogadores marcantes nesse período bem ruim, né? Período muito conturbado. E o Verrete foi um jogador muito importante nesse período e ajudou o Vasco diversas vezes. Exatamente. 143 jogos, 60 gols, bons números. Principalmente para um atacante que está no Vasco. Isso é não só para um atacante que está no Vasco. Desde que ele estreou no Vasco, ninguém fez mais gol que ele no Brasil. Então, fala de um jeito que fica um pouco depreciativo, o que é completamente compreensível, porque realmente a situação do Vasco... O Verrete, se ele tivesse um time ainda melhor tecnicamente, ele poderia ser ainda mais artilheiro. Exatamente, porque num time que é muito pobre de construção de jogadas, de chances de jogo, ele ainda assim conseguiu ser artilheiro geral, então num time mais qualificado, muito provavelmente ele teria tido mais qualidade, mais êxito e, é claro, mais gols. E agora o Vasco tem 4 pontos e o próximo jogo é o Clássico dos Milhões contra o Flamengo. E no sábado também tivemos jogos. O Volta Redonda venceu o Flamengo por 3-0 no estádio Raulino de Oliveira. Ainda com o Sub-20, o rubro-negro perdeu o Carbone por expulsão logo aos 10 minutos. MV, Rafael Castro e Denner fizeram os gols dos donos da casa. E o outro que perdeu foi o Fluminense. O Boa Vista surpreendeu o tricolor ao vencer por 1-0 na noite deste sábado no estádio Elcir Rezende. Vamos começar falando sobre o Flamengo. Mais uma derrota, um resultado assim muito ruim. Claro, o time está com o Sub-20, perdeu para um time ali dos menores times do Campeonato Carioca. O Volta Redonda é um dos mais qualificados. Estava na Série B, acabou sendo rebaixado. Mas mesmo assim é um elenco assim, muito bom comparado principalmente ao Sub-20. Exatamente, mas a gente tem que destacar que essa má fase do Sub-20 não é de agora. O time Sub-20 do Flamengo está fazendo um campeonato carioca patético. A gente tem que destacar aqui. O time joga muito mal. Fez um ponto ali contra a Portuguesa no choro. No choro, no acréscimo eterno do juiz. Então, assim, uma situação muito complicada do Flamengo e que complica o planejamento, que inclusive já vem se falando, inclusive, de jogadores profissionais
voltarem antes para poder jogar o Clássico dos Milhões, para o Flamengo não se complicar ainda mais e não ter até mesmo que jogar o quadrangular de rebaixamento. Imagina pensar que o Flamengo, campeão de tudo ano passado, vai ter que jogar o quadrangular de rebaixamento no Campeonato Carioca. Mesmo se jogar, é muito provável que seja rebaixado, mas ainda assim a gente tem que destacar que é uma situação muito difícil e muito desnecessária. Um outro ponto para destacar também é que o Carbone, jogador do Flamengo, tinha que ter sido expulso na primeira falta. Não precisava nem de ganhar cartão amarelo ali, porque a primeira falta ele já tentou arrancar o pé do Igor Catatal. Foi um lance muito feio, muito forte e muito no início do jogo. Exatamente, era um lance claro de expulsão. A gente já comentou várias vezes durante o ano passado de problemas da arbitragem, mas parece que a arbitragem no Campeonato Carioca consegue ser ainda pior do que no Campeonato Brasileiro. A arbitragem no Campeonato Carioca ela sempre se destaca, é sempre horrível, é sempre tenebrosa. A gente já destacou isso em jogos do Serrano também, em jogos tanto do Campeonato Carioca durante o ano passado e agora mais uma vez. Exatamente, a gente consegue ver outras coisas evoluindo. O futebol carioca, no geral, está evoluindo, mas infelizmente parece que a arbitragem parou no tempo, parou no seu pior momento. Que, inclusive, a gente tem que destacar essa questão da evolução do Campeonato Carioca, que o Fluminense perder com o mesmo time reserva, perder para o Boa Vista, Vasco empatar com o Nova Iguaçu. Isso mostra o quê? Que os times grandes, os times com maior expressão, precisam ficar ligados também. Não adianta só entrar achando que todos os jogos estão ganhos. Isso é muito positivo para o Campeonato Carioca. A gente fez isso muito lá em São Paulo, né? Que lá o Campeonato Paulista é sempre é muito equilibrado. É sempre tem vários times até menores e a gente viu o Água Santa recentemente chegando na final do Campeonato Paulista, quase ganhou, mas acaba que tem muita discrepância, principalmente para esses times, os 4 grandes dos seus estados. Né? Inclusive, até destacando o Campeonato Paulista, a gente tem o exemplo do Mirassol, que ganhou do São Paulo por 3-0 no primeiro jogo, deu um verdadeiro baile no time do São Paulo, e o segundo jogo foi derrotado por um time que eu não lembro o nome, eu acho que foi o Primavera, mas é um time de pequeníssima expressão, um time que muitas das vezes você nunca nem ouviu falar e ainda assim conseguiu surpreender. Isso mostra que o futebol está evoluindo como um todo e a gente espera que essa evolução, que já é muito presente no futebol paulista, o Campeonato Paulista já é um grande espetáculo que a gente tem aqui, o principal campeonato estadual que a gente tem no país, a gente pode perceber que essa evolução, essa tendência de evolução está chegando nos outros estados também e isso é muito positivo para todo o futebol. E agora vamos dar um pulinho lá no continente africano, porque tivemos decisão por lá. A seleção do Senegal venceu a partida final contra o Marrocos nesse domingo e se sagrou campeã da Copa Africana de Nações. O placar de 1-0 foi suficiente, mas o jogo em Rabat, capital marroquina, teve uma grande confusão, o que gerou um comunicado da FIFA. Toledo, a gente tem que destacar aqui que realmente foi um grande espetáculo. A Copa Africana das Nações é um ótimo campeonato, um campeonato muito inesperado, muito subestimado, mas que essa final foi feia. Foi muito feia, foi um episódio triste para o futebol, porque não tem condição em 2026, com toda a evolução que a gente tem de fair play, de ligação entre as nações, tudo isso, a gente vê situações como a gente viu nessa final, porque a gente teve pênalti muito controverso sendo marcado para Marrocos. Na sequência, o time inteiro, na realidade, de Senegal, saindo de campo, ficando 10 minutos no vestiário. Aí o Mané, o principal jogador da seleção de Senegal, chamou todo mundo para voltar. Mas isso tudo é ruim. Mas para mim o ponto mais feio, o que assim, pega a esportividade toda e joga fora, é o episódio dos gandulas com a toalha do goleiro Mendes. Jogador do Marrocos Exatamente. Também. Não era só os muito gandulas. Feio, um momento muito feio, porque foi um jogo que foi embaixo de muita chuva, estava chovendo muito lá na capital do Marrocos. E teve o episódio do quê? O goleiro deixa aquela toalhinha ali para ele poder se secar, para não atrapalhar a visão, porque é o direito ali de todo jogador. O goleiro tem esse privilégio de conseguir ficar ali, ficar se secando e tá tudo bem, isso acontece no mundo inteiro. E foram gandulas, jogadores da seleção de Marrocos, todos tentando tirar a toalha dali, tentando brigar com os goleiros, um goleiro reserva, inclusive, da seleção de Senegal, ficou do lado do gol. E ele foi arrastado por esses gandulas. É um absurdo um negócio Eles desse. Tentaram jogar pra torcida, não conseguiram, o goleiro foi lá e pegou. Foi uma final muito conturbada e o juiz não fez nada sobre isso. Tudo na cara, dava pra ver pela transmissão, inclusive. Exatamente, é um lance que a gente tem algumas imagens que vão estar passando pra vocês aqui, que inclusive são lances que
tá tendo esse agarra-agarra por conta da toalha e o rolando. jogo rolando. Dá pra ver os jogadores correndo atrás. E lance ainda perto ainda, lance inclusive. perto, o goleiro se posicionando e esse Exato. absurdo acontecendo. Isso é um episódio muito triste pro futebol. E que no final das contas, vamos dizer assim, que o mal perdeu. Porque foram os gandulas, foram os jogadores da seleção de Marrocos que estavam tentando fazer isso. E no final das contas, Senegal prevaleceu e foi campeão, inclusive com requintes de crueldade, foi merecido, porque eu estou muito chateado com a seleção de Marrocos. Que é rival do Brasil na Copa do Exatamente. Mundo de 2026 e tem muita gente falando que estava um pouquinho manipulado para Marrocos ganhar, inclusive a final ainda foi lá. Exatamente, a gente até destaca que teve um pênalti muito polêmico, como eu já disse, e o pênalti foi aos 9 minutos de acréscimo do segundo tempo. E o Brahim Dias, jogador do Real Madrid... E teve um lance, antes de um possível pênalti, do lance do gol do Senegal, que foi anulado por uma falta também que não era o certo. Assim. Exatamente, muitos lances polêmicos, mas no finalzinho do jogo, o último lance da partida, o Marrocos teve a chance de fazer o gol nesse pênalti muito polêmico. Só que aí o Brahim Dias tentou dar uma cavadinha que lembrou muito Alexandre Pato. E foi muito feio. E no final das contas, aí na prorrogação, Gueye meteu um golaço e o Seleção de Senegal conseguiu prevalecer, conseguiu ser campeão e bicampeão seguida. Na última edição contra o Egito e agora contra o Marrocos, duas das principais seleções aí que a gente tem. Hugo, vamos ter que, infelizmente, terminar essa edição do Correio Esportivo, o nosso tempo acabou. E, é claro, a gente está de volta na próxima edição. Um beijo. Até a próxima. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos com o nosso terceiro bloco.
E o Ministério Público do Estado do Rio assinou na última segunda-feira um termo de ajustamento de conduta, um TAC, que prevê a criação de parque público na cidade de Teresópolis. Com a assinatura, será extinta uma ação civil pública por danos ambientais e poluição sonora. A ampliação do prazo ocorreu porque o acordo já havia sido prorrogado anteriormente por 15 anos. O espaço público vai ser criado às margens do rio Paquequer e garante para a população de Teresópolis um novo espaço de convivência, lazer, acessibilidade e contato com o meio ambiente. De acordo com o órgão, a Prefeitura não terá encargos financeiros com a construção. No entanto, o município será responsável pela manutenção do parque, poda e paisagismo ao longo do tempo. O TAC prevê a construção de um parque público com aproximadamente 19 mil metros quadrados em um terreno que pertence ao Teresópolis Golf Club. Com a assinatura do MPRJ, será extinta uma ação civil pública ajuizada contra o clube por danos ao meio ambiente e poluição sonora. O acordo também prevê a construção de calçadas e passeios públicos na rua Cruz e Souza, via de acesso a 8 bairros de Teresópolis. De acordo com o TAC, a concessionária Águas da Imperatriz, uma das anuentes do termo, vai instalar brinquedos e vai ser a responsável pela manutenção dos equipamentos do parque público pelo período de 5 anos. A empresa também vai construir uma estação elevatória de esgoto no local. Pois é, gente, a TV Correio da Manhã entrou em contato com o Teresópolis Golf Clube, mas até o fechamento desta edição não houve retorno. E agora a gente vem para Petrópolis porque a Prefeitura prorrogou por mais 10 anos o contrato de concessão com a empresa Águas do Imperador, responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município. Em um termo aditivo publicado no Diário Oficial do município e identificado pela equipe do Correio da Manhã, diversas metas devem ser cumpridas e investimentos devem ser realizados aí pela concessionária. Com a medida, o contrato que antes tinha validade até 2028 passa agora a vigorar até o ano de 2053. A ampliação do prazo ocorreu porque o acordo já havia sido prorrogado anteriormente por 15 anos e agora recebe um novo aditivo, estendendo ainda mais a concessão. Apesar do longo prazo de vigência, o termo aditivo estabelece metas claras e com prazo definido para a concessionária. De acordo com o documento oficial, a Águas do Imperador deverá cumprir até dezembro de 2033 dois objetivos principais, sendo a cobertura de 99% no abastecimento de água potável no município e de 90% na cobertura do serviço de esgotamento sanitário. Essas metas passam a integrar formalmente o contrato e funcionam como parâmetros para avaliação da prestação do serviço ao longo dos próximos anos. Em resposta aos questionamentos levantados, a Prefeitura de Petrópolis informou que a revisão contratual tem como objetivo adequar o município ao Marco Legal do Saneamento Básico, aprovado em 2020, que prevê a universalização dos serviços de água e esgoto em todo o país até 2033. Segundo o governo municipal, o contrato anterior previa metas menores, de 90% de água e 80% de esgoto, que já teriam sido cumpridas pela concessionária. Para o cumprimento das novas metas, a Prefeitura afirmou que os investimentos previstos foram ampliados em cerca de 160 milhões de reais, totalizando mais de 300 milhões até 2033, valor que vai ser investido integralmente pela Águas do Imperador. A administração municipal também destacou que a revisão contratual ampliou o impacto social da concessão. Entre as medidas previstas estão a ampliação da tarifa social, com aumento do número de famílias beneficiadas de 10 mil para 20 mil, o desconto de 50% para pequenos comércios, beneficiando cerca de 1.500 estabelecimentos com consumo mensal de até 5 mil litros de água.
Além disso, está previsto o desconto de 80% nas tarifas de água e esgoto para instituições filantrópicas, desde que cadastradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Prefeitura informou ainda que a extensão do contrato por mais 120 meses tem como objetivo recompor o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, diante dos novos investimentos obrigatórios. Como parte do acordo, a Águas do Imperador quitou antecipadamente, em dezembro de 2025, a outorga referente ao período de 2026 a 2028, no valor de R$ 26 milhões, e efetuou a remissão da dívida municipal, estimada em R$ 17,5 milhões. Outra parte do acordo foi o repasse de R$ 2 milhões ao erário municipal, referentes à inadimplência ligada à tarifa social. E os guarda-parques do Instituto Estadual do Ambiente resgataram exemplares de uma planta rara e ameaçada de extinção no Monumento Natural Estadual da Serra da Maria Comprida, em Petrópolis. As mudas haviam sido extraídas de forma ilegal e estavam escondidas à beira de uma trilha. Durante a ação, os guarda-parques encontraram 2 sacolas plásticas abandonadas à beira de uma trilha, com 9 exemplares da planta rara endêmica do estado do Rio de Janeiro, ameaçada de extinção e alvo do tráfico de flora. A suspeita é de que o material tenha sido escondido para retirada em horário de menor movimento. Após o resgate, as mudas foram replantadas em locais de difícil acesso. O INEA reforça que a extração de plantas nativas é crime ambiental e pede o apoio da população na preservação das espécies. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. E um acidente entre um caminhão e uma motocicleta resultou na morte de um homem na manhã de terça-feira de ontem. O caso aconteceu no distrito da Posse, em local conhecido como Jacuba, em Petrópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na estrada União e Indústria, no distrito da Posse, em uma localidade conhecida como Jacuba. Segundo os bombeiros, o quartel de Itaipava foi acionado por volta das 8h50 da manhã para atender uma ocorrência de colisão entre um caminhão e uma motocicleta. A Polícia Militar também esteve no local. A vítima, de 23 anos, que conduzia a motocicleta, morreu no local. Olá, e vamos com a previsão do tempo para esta quarta-feira. E a gente continua com a atuação da frente fria aqui na região sudeste. Então, quarta-feira será parecida com terça-feira, em todas as cidades aqui da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, o dia será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. À noite pode ocorrer temporal e as temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 18 graus Celsius. Em Teresópolis, a quarta-feira será chuvosa durante o dia e à noite, com termômetros variando entre a mínima de 15 e a máxima de 19 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, o dia será de sol e pode ter chuva na parte da manhã e pode se estender ainda para o período da tarde. À noite, a chuva para e o tempo volta a ficar seco. A cidade imperial terá quarta-feira ainda mais fria, com termômetros que podem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 18 graus Celsius. Agora, indo para a região centro-sul aqui do estado, tanto em Paraíba do Sul quanto em Três Rios, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens. Além disso, pode chover rápido durante o dia e à noite. E as temperaturas em Paraíba do Sul variam entre a mínima de 17 e a máxima de 22 graus Celsius. Em Três Rios, mínima de 18 e máxima de 22 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para quarta-feira. E eu te espero amanhã, quinta-feira, novamente aqui às 7h30 da manhã. Tchau, gente. Ótima quarta. TVC
A TV do Correio da Manhã.